Olá, meus queridos, como vocês estão? Espero que bem, cheio de alegria para a gente praticar mais uma lição de um curso em milagres e que a gente possa lembrar sempre que, como a gente viu ontem na lição de ontem, na verdade um curso em milagres foi uma encomenda nossa, né? Da nossa mente certa ao Espírito Santo, a Jesus. Então foi o veículo que a gente escolheu, que a gente pediu sob medida e a gente foi atendido. Então que a gente pare com essa tolice de ficar resistindo a um curso em milagres, resistindo a aprender esse curso, porque na verdade foi a gente que pediu, foi a gente que encomendou. A gente faz sempre aquele momentinho de conexão com Jesus, com o Espírito Santo, para que a gente se entregue. Para que a gente se entregue e a gente possa reconhecer em cada palavra tudo aquilo que a gente encomendou para a gente aprender o caminho de volta para casa. Sejam muito bem-vindos, quem ainda não é inscrito no canal, quem ainda não segue a página Despertar do Ser.100, nem o canal no YouTube Despertar do Ser, sejam muito bem-vindos. Um curso em milagres é um treino da mente para lembrar de quem a gente é, para lembrar de Deus, para lembrar da nossa fonte, e ele vai desfazendo o nosso ego. E existem alguns processos, como por exemplo, a gente sabe que para que a gente desfaça o ego, a gente precisa desfazer a culpa. Então, quase que ego e culpa é a mesma coisa. E a gente tem muita culpa inconsciente. Então, muitas coisas que a gente vem estudando em um curso em milagres vem mostrando coisas que estavam escondidas para nós, estavam escondidas da nossa consciência, que é esse pacote de culpa que a gente carrega e a gente acha que são culpas cotidianas do dia a dia, nos relacionamentos, nas situações, mas a gente estudando um curso em milagres, a gente sabe que essa culpa ela é muito anterior, que essas culpas que a gente sente aqui são sombras da verdadeira culpa que a gente carrega. Então, uma dessas sombras de culpa é a sombra do desejo. E isso pode estar muito escondido para você ainda, mas a gente carrega muita culpa a cada desejo que a gente tem aqui, porque a gente acredita que esse desejo é um roubo, porque a gente roubou a capacidade que Deus nos deu de criar no céu e a gente está querendo copiar aqui no sonho essa capacidade de criar no céu. Então, gostaria de compartilhar com vocês um estudo que a gente fez no meu grupo de estudos essa semana, que foi muito importante, me impactou profundamente, me impactou tanto que eu fiquei ouvindo esse estudo assim, frase por frase, fui transcrevendo cada frase para compartilhar com os meus colegas, para compartilhar com vocês aqui, porque a gente carrega realmente muita culpa em relação aos desejos aqui. E eu tenho isso, como eu disse para vocês, como eu já estou treinando, eu já consigo observar meus pensamentos, eu já consigo observar as minhas emoções, então eu percebo muita culpa em todos os meus desejos. Então a gente fica pensando sempre, eu sempre quero mais,
sendo que tem pessoas passando necessidade, né? Eu nunca tô satisfeita, quando eu consigo uma coisa, eu logo quero outra. Isso daí é tudo culpa inconsciente que tá ali embutida em cada desejo que a gente tem. Aí a gente faz um pedido lá para Deus e pensa, nossa, que pedido fútil. Eu deveria estar pedindo saúde, eu deveria estar agradecendo ao invés de pedir. Tudo isso tem culpa inconsciente. E às vezes muitas vezes a gente não se dá conta dessa culpa. Se a gente não olha, se a gente não percebe a culpa, não tem como desfazer. Então começa a prestar atenção nos teus pensamentos e nas tuas emoções a cada vez que você tem um desejo de realizar alguma coisa aqui. A cada vez que você pede alguma coisa para Deus. O que você carrega junto com esse pedido? Os pensamentos que vêm a partir desse pedido, ou desses pedidos. Observem, tá? E aí eu vou ler para vocês essa partezinha que nos demonstra que todos os nossos desejos aqui, eles são sombras, impulsos, eles são impulsos da nossa capacidade de criar no céu. Então, vamos pegar todos os nossos desejos aqui e entregar para o Espírito Santo para que eles sejam corrigidos, direcionados para a mente certa, tá bom? Então, antes da gente começar a lição de hoje, eu vou compartilhar com vocês esse texto maravilhoso, que na verdade foi a minha professora que falou durante a aula e isso me tocou demais, e aí eu fiquei passando a aula dela de novo para transcrever cada frasezinha. Então vamos lá. Todos os desejos que nós temos aqui, todos, não há exceção, são resquícios da nossa vontade de criação no céu. Tudo o que nós pensamos no céu basta um pensamento. Nós criamos no céu. Como na nossa crença de separação, perdemos a consciência do todo. Perdemos a consciência da criação. Somente o resíduo que nos acompanhou, o resquício ou impulso para a criação do céu. E ele se manifesta aqui, esse resquício, esse impulso de criação, se manifesta aqui sob a forma de desejos. Então, o desejo em si, a vontade de ter desejo, não é errada, ela é um impulso para a criação. Ela é apenas mal conduzida aqui. Ela é conduzida para realçar uma individualidade, a separação. Então, oferecê-lo, o desejo ou os desejos, ao Espírito Santo é tirar a culpa de cima dele, tirar a culpa de cima do desejo e colocá-lo novamente sob o prisma correto, pois o ego pegou o impulso para a criação, porque o amor tem que criar, tem que se estender, ele não é estático, ele é extensão, ele é criação. Então, nós, como somos um com Deus, nós temos o mesmo impulso. Só que ao pensar separação, nós trouxemos uma vaga lembrança, um resquício desse impulso de criação. E esse resquício se manifesta aqui através dos desejos, então, como eu já tinha dito. Então, em origem, 100%
todos os desejos daqui são impulsos para criar no céu. Então, como eles poderiam ser algo errado se eles são algo tão belo como a própria criação do céu? Então, o que nos fere é o uso equivocado ou a culpa que sentimos por usar de forma deturpada esse impulso e transformarmos eles em desejos pessoais e individuais e em desejos que mantêm a separação no lugar, ao invés de nos levar de volta à consciência da criação. Então, por que atacar o desejo? Curar ele, sim. Atacar, jamais. Porque ele é, em sua natureza inicial, o próprio impulso da criação. E a criação é que é para a nossa alegria. É a criação que traz a felicidade. Então, em origem, é a coisa mais linda do céu. Porque como a gente foi criado à imagem e semelhança de Deus, e Deus só sabe criar, 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 estender, 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 é a natureza, entende? É a natureza. Nós somos feitos para criar. É a nossa natureza inerente, não tem como fazer outra coisa. Em origem, é a coisa mais linda do céu. É incompreensível aqui, mas como o ego usa tudo para nos ferir, ele deturpou isso, que ele não conseguiu apagar 100% na nossa memória, né, em nós, porque é da nossa natureza. Mas ele colocou uma roupagem, uma fachada em cima, através de todos os tipos de desejo. Os milagres aqui também são a contraparte da criação do céu. Os milagres podem substituir a parte que nos fere dos desejos. Nós podemos oferecê-los ao Espírito Santo e a cada desejo lembrar: que bom vê-los, que bom ver que eu tenho esses desejos, porque eles são o impulso da nossa vontade de criar no céu. Então, se a gente olhar por esse prisma, os desejos, entrar em contato com ele, entregar ele para o Espírito Santo, para que esse impulso seja mais forte, que essa memória de criação seja mais forte em nós, porque é a nossa natureza. Assim, a gente tira toda a culpa de cima do aprisionamento que os desejos faziam. E ainda que no comportamento, o Espírito Santo nos guiará a ser assertivos para não nos ferir através dos desejos. Pelo contrário, usá-los para nos abençoar a toda a filiação aqui. Isso foi parte da nossa aula do livro texto com a queridíssima professora Ingi Gavirag. Vocês podem encontrar o canal dela no YouTube, porque todas as nossas aulas são gravadas e são disponibilizadas lá. E a gente estuda o livro texto. Tá bom, meus amores? Então, eu precisava compartilhar isso porque foi muito forte para mim essa parte. Porque eu percebi profundamente que eu carrego muita culpa em todos os meus desejos. E aí, como eu já entendo, né, essa parte de que somos uma única mente, eu percebi que se eu carrego tanta culpa para cada desejo, é porque todos os meus irmãos carregam também. Esteja claro e consciente para eles ou não. Tanto que depois eu compartilhei com os colegas, assim, essa parte do texto, e eles realmente disseram, assim, que
pegou eles muito fundo também essa parte da aula. Então, a gente é uma única mente. E se eu me dei conta dessa culpa, para redirecionar isso, para entregar para o Espírito Santo todo esse impulso de criação e realmente me voltar para uma memória maior, que esse resquício seja maior, que esse impulso seja maior, mas dentro do todo, dentro da criação no céu, a gente vai redirecionar isso tudo e tirar a culpa de cima dos desejos. Bom treino para vocês. Então a gente vai para a nossa lição 43 de hoje, que diz que Jesus diz que Deus é a minha fonte e eu não posso ver a parte dele. Eu não posso ver realmente a verdade, a parte de Deus. Eu só posso ver através dele, porque ele é a minha fonte. Ele é a fonte da minha criação. Antes de discutirmos essa lição, vamos ver o que o nosso professor fala aqui. Antes de discutirmos essa lição, eu gostaria de rever um gráfico que espero que vá ajudá-lo em seu estudo dessa e das lições subsequentes. Essa é uma versão modificada do gráfico que geralmente uso, porque nessas lições a estrutura da mente é retratada como indo de baixo para cima, ao invés do outro sentido. Embaixo está Deus, a mente única, o lugar da verdade em nossas mentes, agrupados sob o termo conhecimento. Esse é o reino dos nossos pensamentos reais, que nós sempre pensamos com Deus. Eles não têm forma e podem ser entendidos como uma expressão de vida eterna, amor, a vontade de Deus e a unicidade da criação. Mais uma vez eu digo para vocês, pessoal, quem não tem a jornada através do livro de exercícios do Kenneth Wapnick, eu peço, por favor, que vocês entrem em contato comigo por alguma rede social que seja possível eu encaminhar o PDF para vocês, porque eu não consigo colocar PDF nem no YouTube e nem aqui no Instagram. Então, eu preciso que vocês entrem em contato pelo direct do Instagram. Não aqui nos comentários dos vídeos, não tenho como colocar. É muito grande esse arquivo. Então, vocês precisam entrar em contato comigo pelo direct do Instagram ou pelo Facebook, Ana Morari, tá? Ou pelo Facebook Ana Morari. Porque é muito importante seguir os estudos com material. E a jornada não é um livro que está à venda. Em nenhuma livraria e na internet não está à venda. Ele é distribuído entre os grupos de estudos. Então, se você não tem, entre em contato comigo que eu encaminho o PDF para vocês, tá bom? E aqui o Ken fez um gráfico que é sobre o tomador de decisões, a nossa percepção do mundo, do ego, do Espírito Santo, e aí no final tá o conhecimento e Deus e os pensamentos reais. Mas a gente já entendeu que o conhecimento a gente só tem quando a gente entrar no céu, né? A gente vai fazendo a nossa parte de remover todos os bloqueios, a verdade, mas o último passo é Deus que vai dar. E aí, quando Deus der esse último passo, é que a gente realmente vai ter a compreensão, vai ter o conhecimento. Por enquanto, o que a gente vai fazendo aqui é tendo instantes santos,
tendo contato com os milagres para que a gente tenha que a gente vai descortinando vagarosamente toda a ilusão. Não tem como ser abrupta a iluminação, entende? Então a gente vai tirando um véu, vai tirando outro, vai tirando outro, até conhecer a face de Deus novamente. Isso não pode ser abrupto. Então por isso que o Ken fez esse gráfico demonstrando o tomador de decisões, que é a gente decidir começar a tirar esses véus, aí a nossa percepção do mundo, do corpo, depois passa a gente ter a percepção do ego, da mente errada, dos pensamentos que são irreais, depois a gente passa a ter a percepção da mente certa, do que são os nossos pensamentos reais, do Espírito Santo, e por último, o conhecimento de Deus. Então, a mente dividida é representada pelas camadas acima, como expliquei agora esse gráfico. Começando com a mente certa, o lar do Espírito Santo. Nessas lições, Jesus não faz nenhuma distinção entre nossos pensamentos reais da mente certa e nossos pensamentos reais da mente única. A mente certa é com o Espírito Santo, a mente única é com Deus. Esse é só um outro exemplo. Um outro exemplo, incidentalmente, de como um curso em milagres não pode ser visto como um tratado científico no qual cada termo é cuidadosamente analisado. Jesus é relativamente livre em suas palavras, provavelmente mais no livro de exercícios do que no texto. Portanto, seria mais preciso dizer que nossos pensamentos da mente certa são o reflexo dos nossos pensamentos reais. A gente vai tendo a noção, vai tendo reflexos, instantes santos, camadinha por camadinha, muito gentilmente. Mas é o reflexo dos nossos pensamentos reais que são unificados com Deus. Para o propósito dessas lições, no entanto, nossos pensamentos reais incluem tanto aqueles que são mantidos pelo Espírito Santo para nós em nossas mentes certas, quanto os pensamentos de Deus na mente única. Acima do Espírito Santo está a mente errada. Ele vai vai tirando camadas e camadas, e o movimento é assim, né, gente? Aprofundando para dentro de nós. Então, quanto mais superficial, ele vai dizendo que é acima. Por isso que ele diz que Deus está abaixo, porque é na profundidade mesmo. Então, acima do Espírito Santo está a mente errada, o domínio do ego, a superfície, na qual residem nossos pensamentos irreais. São eles que são projetados para fora, dessa forma fazendo o mundo no qual nossos corpos vivem. A mente errada e a mente certa são domínios da percepção. Aquilo que eu estava falando para vocês. A mente errada do ego e a mente certa do Espírito Santo são domínios da percepção. Só que a mente errada são percepções equivocadas e a mente certa são as percepções verdadeiras, né? Corrigidas. E aí, quando a gente chega no nível de Deus, não é mais percepção, e sim conhecimento. As falsas percepções do ego são corrigidas em nossas mentes certas, pelo que é citado no texto como percepção verdadeira. Todo o reino da mente dividida, as mentes certa e errada e as projeções que fazem o mundo, compreende o mundo da percepção. Tudo isso, como ficará evidente em um momento, é contrastado com o reino do conhecimento.
o lar de Cristo, nosso verdadeiro ser. Devemos ver nessas lições que se seguem como Jesus nos guia no processo de mergulharmos em nossas mentes, passando por nossas percepções externas e através dos pensamentos irreais do ego que as fizeram surgir para os pensamentos reais do Espírito Santo. E a gente vai se aprofundando. Esses pensamentos de correção, então, em última instância, vão se desvanecer nos pensamentos de Deus. Então vamos agora examinar a lição 43. A percepção não é um atributo de Deus. Seu é o reino do conhecimento. Mas ele criou o Espírito Santo como mediador entre a percepção e o conhecimento. Sem esse elo com Deus, a percepção teria substituído o conhecimento para sempre na tua mente. Com esse elo com Deus, o Espírito Santo, a percepção virá a ser tão mudada e purificada que conduzirá ao conhecimento. Essa é a sua função, tal como o Espírito Santo a vê. Portanto, essa é a sua função, na verdade. Tendo sido feita como um ataque a Deus, a percepção cimenta nossa crença de que a separação e a individualidade são reais. No entanto, uma vez surgindo em aparente oposição ao conhecimento, ela então pode ser usada para servir a um propósito diferente. A seção chamada A Função Especial, que está no livro-texto, provê uma clara descrição dessa mudança na função ou propósito. O que fizemos para ferir, o Espírito Santo usa para curar. Então, os desejos que o ego fez para ferir, porque a gente sofre com os desejos, a gente sofre, muitas vezes se alcança, sofre porque ele vem pautado por muitos poréns, né? Quando a gente alcança alguma coisa, um alto cargo na empresa, sempre requer um sacrifício, ou a gente sofre porque não consegue conquistar. Então a gente purifica esses desejos, pedindo que o Espírito Santo corrija em termos da gente para a gente se voltar para o nosso impulso da criação. E para que ela, ao invés de ferir, cure. Então, o que fizemos para ferir, o Espírito Santo usa para curar. O especialismo é um aspecto da percepção. E embora tenha sido feito para ferir e nos manter separados uns dos outros, quando trazido ao Espírito Santo é visto de forma diferente. Se torna uma expressão de perdão. A gente transforma numa escola. Tudo que o ego pensou, fez e usou para se separar de Deus e cada um de nós dos outros pode ser transformado para se tornar um veículo para o nosso perdão, se nós pedirmos a ajuda de Jesus. Essa mudança de propósito é a pedra fundamental do perdão e o propósito redirecionado do Espírito Santo para estarmos nesse mundo. Nesse primeiro parágrafo,
encontramos um claro exemplo daquilo a que eu algumas vezes me refiro como os 2 níveis nos quais um curso em milagres foi escrito. O nível 1 reflete o princípio metafísico do curso de que apenas Deus é verdadeiro e real, e tudo mais é irreal, uma ilusão. Ou como a própria abertura do livro-texto afirma, que é uma parte muito curtinha, muito simples, mas que abre a nossa mente de uma maneira. Lembra aquela parte? Nada real pode ser ameaçado. Nada irreal existe. É essa distinção entre o que é verdadeiro e o que não é que compreende esse aspecto altamente importante de um curso em milagres. Nada real pode ser ameaçado e nada irreal existe, mesmo que você acredite que exista. Acreditar não tem importância alguma. Acreditar não tem importância alguma, porque hoje a gente acredita, amanhã a gente não acredita, é algo totalmente imutável e Deus é imutável. Nós somos imutáveis, o nosso ser, o nosso verdadeiro ser é imutável. Não pode ser ameaçado, não pode ser mudado. Então nada real pode ser ameaçado, nada irreal existe. Apesar da gente acreditar que sim. Então as 2 primeiras sentenças do parágrafo expressam o nível 1, o mundo da percepção, tá? Que não é apenas o mundo que vemos com os olhos, mas o próprio fato de pensarmos que vemos o mundo de qualquer forma. De qualquer forma, é uma ilusão. A mente dividida, que inclui nossos pensamentos de separação. Acreditar que você é um, que eu sou outro. O mundo que expressa esses pensamentos, de acreditar que existem indivíduos separados andando por aqui, assim como a correção do Espírito Santo, é totalmente irreal. Porque se a gente nunca saiu do céu, se o nosso ser que é totalmente imutável, nada disso daqui está acontecendo. Então, a gente continua em Deus. E no céu, não há necessidade de correção. Mais uma vez, a gente já falou dessa ideia na lição de ontem. Quando ele diz que esse curso é algo que a gente jamais precisará. A gente vai ver muitas vezes essa ideia de que, na verdade, tudo que a gente está aprendendo aqui, né, transformando esse mundo aqui em escola, em sala de aula, a mente certa não precisa disso. A mente certa já é iluminada, ela já tem o conhecimento. Então, ela não precisaria de nada disso, de treinamento, de correção, A gente não precisa de nada disso na mente certa, não precisaria disso na mente certa. Que de verdade a gente nunca saiu do céu, a gente só está sonhando que saiu. Então por isso que ele está dizendo que essa mente dividida inclui todos os pensamentos de separação. A gente acredita que está aqui, a gente acredita que precisa de um curso para despertar, para se iluminar. Mas até a correção do Espírito Santo, para a gente lembrar que a gente não saiu do céu, também é irreal, porque está fazendo parte de um treino aqui no sonho, né? Uma vez que essa mente separada não pode ser parte da totalidade, completeza e perfeita unicidade, a própria natureza de Deus, ela não pode ser verdadeira de forma alguma. Dito de forma diferente, se os conteúdos da mente dividida não são partes de Deus, eles precisam estar fora dele. Se eles estão fora de Deus, não podem existir. Apenas o conhecimento é verdadeiro e, portanto, real. O nível 2 trata apenas de ilusões.
o contraste entre as percepções de separação e especialismo da mente errada do ego e as percepções corrigidas de perdão e cura da mente certa do Espírito Santo. Esse nível pode ser visto como mais prático, uma vez que essa é a parte de um curso em milagres que lida com a condição na qual pensamos estar, o mundo dos corpos. Portanto, é o mundo da ilusão dividido em reinos perceptuais, a falsa percepção do ego e sua correção e a percepção verdadeira do Espírito Santo. A sentença 3 representa a transição do nível 1 para o nível 2. O Espírito Santo pode ser visto como aquela parte de nossas mentes divididas que se lembra da verdade. Portanto, ele pode ser definido como a memória do amor de Deus que trouxemos conosco para o sonho quando adormecemos. Lembre-se de que tudo isso é metafórico, uma vez que nunca adormecemos para início de conversa. Nós, como Jesus num Curso em Milagres, estamos usando símbolos para denotar a realidade da qual eles estão duplamente afastados. O Espírito Santo, representando o nosso pensamento da mente certa, é a expressão do princípio de expiação, que é o medidor ou ponte entre o mundo irreal que fizemos e o mundo real do céu. Os pensamentos do Espírito Santo são refletidos em qualquer expressão de perdão. E essas são reflexos do pensamento real de amor em nossas mentes. Então, o Curso em Milagres podia ser chamado também de um curso de amor, um curso de perdão, um curso de desfazer da culpa. Um comentário final. A integração desses dois níveis. A visão não dualista sem transigência da realidade, junto com as orientações específicas para vivermos dentro do mundo ilusório sob o princípio do perdão, que torna um Curso em Milagres tão único como a espiritualidade e tão perfeito para a nossa época. E lembrem, foi encomendado por nós. Aqui, outra parte da lição. E, gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. Deixa eu ver uma coisa aqui. E às vezes essa lição é muito longa. Eu tô achando que o Ken tá falando demais hoje. E aí eu vou dividir, tá? Eu vou dividir essa aula, porque ela vai ficar muito longa demais. E eu vou ter que fazer a parte 2. Vamos fazer a segunda parte da lição. Vai ser outra lição com parte 1 e 2. Não vai ficar muito longa. Tá bom, meus queridos? A gente se vê loguinho. Beijo!